Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Aqui é o canal onde a gente fala de investimentos de uma forma simples e prática. Então se você chegou agora, curta aqui o nosso vídeo, curta o nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você poder receber sempre os nossos novos vídeos com exclusividade aí em primeira mão. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre especulação de mercado e o que isso pode beneficiar na nossa vida de investidor para quem investe para o longo prazo. Lembrando que a gente foca aqui os nossos investimentos, tá? Os meus investimentos são sempre para o longo prazo. Porém eu tenho aquele meu percentual de risco onde eu faço alguns trades, né? Opero opções, mas isso é uma forma de tentar alavancar os nossos resultados aí. Sempre é bom gerenciar o seu risco, tá? Não coloque todo o seu valor que você tem de investimento lá todos os meses para um risco maior, a não ser que você tenha um perfil bem mais arrojado. Mas aqui no nosso canal a gente preza pelo investidor que foca no longo prazo. Temos conteúdos aqui que a gente vai falar sobre trades, swing trades, não vamos falar sobre day trades, vamos falar sobre opções também, mas o foco dos nossos investimentos é para o investidor de longo prazo, aquele investidor que pensa em fazer a sua aposentadoria na bolsa de valores, tendo um rendimento aí acima do que se fosse aposentar hoje pelo governo, A gente infelizmente sabe que uma aposentadoria você acaba pagando por anos aí, E quando chega na hora de se aposentar você recebe um valor que infelizmente não é um valor que dá para você viver bem e poder ter uma aposentadoria tranquila. Então vamos lá. O que seria a especulação de mercado? Especulação é quando os preços dos ativos eles sobem e descem assim, às vezes sem motivos, Então a gente fala que até os swing trades, os day trades principalmente, eles vivem pela especulação. Então uma notícia que alguma empresa teve boa ou que teve ruim faz o ativo subir ou cair, algum influencer que esteja bem forte no mercado fala alguma coisa e aí as pessoas acabam indo naquele efeito manada, comprando ou vendendo o ativo sem realmente saber o que está fazendo. Então o que é importante? Se você é um investidor de longo prazo, não fique preocupado, não fique se apavorando quando há alguma notícia de mercado, seja ela boa ou seja ela ruim. No caso, se ela for ruim, você vai ficar apavorado, se ela for boa, você vai ficar eufórico. Ai meu Deus, eu vendo, o que eu faço com esse meu ativo? Esse não é o perfil do investidor de longo prazo. Então, antes de você começar na Bolsa de Valores, é importante você definir o seu perfil. E uma coisa que é muitíssimo importante aqui que a gente foca, o seu psicológico precisa estar alinhado com o seu perfil de investidor. Se você é um cara tranquilo, não tem muitas euforias quando acontece algum tipo de notícia, seja boa ou seja ruim no mercado, você vai se dar melhor fazendo operações de day trade, até de swing trade. Se você é uma pessoa agitada, não pode ver a ação caindo 1%, 0,5% que seja, não vá para day trade, tá? Isso é uma coisa que é muito importante, porque o day trade ele testa as emoções das pessoas, e se você não tiver uma emoção, um psicológico muito tranquilo, você não vai se dar bem. Então a indicação que a gente dá aqui é, se você tem aquele perfil mais moderado, mais tranquilo, você até consegue fazer algumas operações mais que corram um pouquinho mais de risco, porque você vai estar mais tranquilo com você e vai conseguir pensar melhor na hora de tomar atitudes. Se você já tem aquele perfil, o perfil que eu digo, a pessoa que é mais agitada, que não consegue se controlar quando o ativo sobe ou desce de uma forma brusca, tenta segurar mais suas emoções e investe para o longo prazo. Por quê? No longo prazo você vai fazer preço médio e o seu ativo sempre vai ficar ali num meio termo e você não vai ter prejuízos assim como se você fizesse um day trade. Quando você faz um day trade, se você não tiver uma emoção, um psicológico muito apurado, você vai ter prejuízos porque você não vai aguentar ver o sobe e desce das ações e você vai acabar saindo em momentos que às vezes não seriam os momentos corretos. Então, faça seu investimento para o longo prazo que você não vai ter dor de cabeça. Hoje eu tenho meus investimentos para o longo prazo e eu olho uma vez por mês a minha carteira de ações. Não tenho preocupação, tá? É claro que eu tenho meus outros investimentos
que não são para longo prazo, esse eu acabo olhando um pouquinho mais frequente do que a carteira de longo prazo. Mas a minha carteira de longo prazo hoje eu olho uma vez por mês, que é próximo à semana do meu aporte. Então, eu não preciso ficar especulando, eu não preciso ficar me preocupando se o ativo, a empresa tal adquiriu novas empresas lá, de um grupo, criou um grupo de empresas. O papel vai subir. Eu não fico me preocupando com isso na minha carteira de longo prazo. A crise hídrica. O que está acontecendo com a crise hídrica? As empresas elétricas estão começando a cair. Eu não me preocupo. Ou pelo contrário, eu fico até feliz, porque as elétricas estão na minha carteira de previdência, minha carteira de longo prazo. Então o que acontece? Quando eu for fazer os meus aportes, essas ações estarão mais baratas. Ou seja, quando eu compro ações mais baratas, eu consigo comprar mais ações com aquele mesmo valor. Se você tem lá R$500 para comprar de ações naquele mês, todo mês você compra R$500 e a ação custava R$10, você vai ter um valor para comprar de ações. R$500 por 10 você vai comprar 50 ações dessa empresa. Se essa ação cair para R$5 por conta de uma notícia ruim, ou seja, uma crise hídrica lá, por exemplo, você não vai comprar somente 50 ações. Você vai conseguir comprar 100 ações. Você vai comprar o dobro de ações do que você compraria com o mesmo valor de aporte que você tem para aquele mês. Você fala, Marcelo, mas ela está mais barata, então eu vou ter prejuízo. Minha carteira vai cair muito. Não, no longo prazo, a crise hídrica não vai durar para sempre. Então ela vai ter algum momento ali que, infelizmente, isso é corriqueiro, tá? A gente sabe que em algumas épocas do ano chove menos e as empresas de elétricas, não só de elétricas, até as de saneamento básico, acabam tendo problemas. E aí é hora de se aproveitar oportunidades. Quando essa seca, né, que a gente diz, passar, você vai ter novamente o aumento desses preços. Na verdade, eles não vamos dizer que é um aumento, eles vão voltar aos valores que eles eram antes da crise hídrica. E aí a sua carteira vai normalizar. Por quê? Porque no longo prazo tudo se normaliza. Se você for ficar observando sobe e desce em curto tempo de espaço, você não vai conseguir manter a sua carteira, você vai acabar se desfazendo dos ativos em algum momento da sua vida de investidor e isso vai ser ruim para você, porque você vai se desfazer num momento ruim, vai sair no prejuízo e você vai ver esse ativo retornar ao valor que ele era antes dessa crise e aí você vai chorar. Essa é a palavra correta. Por quê? Porque você fez uma venda no momento que não era o correto, no momento era o correto você comprar, que ele estaria mais barato, você aumentaria a quantidade de ações que você tem na sua carteira e com isso alcançaria o seu objetivo. Qual é o objetivo do investidor de longo prazo? Receber dividendos, ou seja, quanto mais ações você tem na sua carteira, mais dividendos você vai receber. Então, especulação de mercado para investidor de longo prazo só é bom em um quesito, quando a especulação faz o ativo cair. E aí é o momento que você aproveita e compra ativos mais baratos e aí consegue ter mais ações na sua carteira. O objetivo do investidor de longo prazo é acumular o maior número de ações de empresas boas e aí no futuro ele vai receber mais dividendos, tá? E essa é a famosa renda passiva, aonde você deixa o seu dinheiro trabalhar para você e você em troca recebe dividendos sem fazer nada. Sem fazer nada entre aspas, o único fazer que você vai ter é todos os meses manter o seu aporte regradinho ali para que você lá no longo da sua vida de investidor consiga acumular o maior número de ações. Então, importante, especulação não combina com investidor de longo prazo, a não ser a especulação que faça o ativo cair sem um motivo drástico, aparente, é lógico, né, que a gente precisa observar. Uma vez ao mês eu olho a carteira dos meus ativos de longo prazo, não só para observar o valor. É importante você entrar lá no RI da empresa, depois vamos fazer um vídeo aqui explicando para quem não conhece o RI, tá? E observar se os fundamentos da empresa continuam o mesmo. Se a especulação é apenas por conta do mercado que está fazendo o preço subir ou cair, não tem problema algum. Se a especulação e o fundamento se unirem e você vê que o preço está caindo porque o fundamento da empresa também já não está bom, aí é importante você rever se vale a pena você continuar com esse ativo na sua carteira. Então é importante, investidor de longo prazo, não
não se preocupe com especulação, desde que ela não interfira nos fundamentos da empresa, tá? Não é coisa difícil, uma leitura simples de um fundamento, a gente indica lá no nosso Instagram, eu vou deixar aqui novamente, todos os dias nós vamos deixar aqui o nosso Instagram para você, porque lá a gente coloca alguns conteúdos que a gente não posta aqui no YouTube. Então aqui está o nosso Instagram, lá inclusive a gente coloca indicações de livros, tá? Livros que custam em torno de 30, 40 reais, não é muito caro, onde você consegue entender nessas leituras um pouco mais sobre o mercado, sobre fundamentos, onde a gente indica, inclusive estamos gravando hoje aqui e indicamos um livro lá sobre análise fundamentalista, né? Então você não precisa ser um mestre da economia, você não precisa ser formado em economia, você só precisa ler e entender. E aí, caso você não entenda, a gente explica aqui para você. Esse é o objetivo do nosso canal. Explicar para as pessoas, para os investidores, como lidar com esses investimentos e não acabar fazendo besteira. Recentemente, vamos deixar aqui uma observação, recentemente nós tivemos aí uma notícia sobre a reforma tributária, onde os fundos imobiliários seriam tributados aí, eles que são isentos, os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos. Então saiu aí uma prévia da reforma tributária, onde dizia que os fundos imobiliários passariam a ser tributados nos seus rendimentos. O que aconteceu? Um monte de investidor eles venderam os seus fundos imobiliários e o preço dos fundos imobiliários despencaram. O que acontece? Muita gente acabou perdendo dinheiro com isso. O relator dessa reforma tributária, dias depois, comunicou às pessoas, né, os investidores, que isso provavelmente não passaria, não entraria na reforma tributária. Ainda não foi finalizada essa reforma tributária, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas ele deixou claro que os fundos imobiliários não seriam tributados, ou seja, os valores subiram e as pessoas que venderam e perderam dinheiro agora estão tristes. Por quê? Porque foram na especulação por notícias, sem de fato ter uma certeza se isso realmente ia acontecer. As pessoas que estavam mais tranquilas e não se importam tanto com especulação, sem saber se realmente isso vai acontecer, aproveitaram aquele momento e compraram os fundos imobiliários por valores mais baratos. Ou seja, aumentaram suas posições e aí depois os fundos imobiliários voltaram aos valores normais, já estão nos valores normais, questão de dias voltaram, e aí eles estão mais tranquilos. E aqueles que venderam simplesmente foram pegos pelo famoso a especulação, que é o efeito manada, onde algumas pessoas começam a vender os ativos por conta de uma notícia ruim e outras muitas pessoas, milhares de pessoas, sem saber realmente o que está fazendo, vão lá e vendem os ativos e aí efeito manada está criado. É claro que tem momentos que realmente algumas notícias, por isso que é bom analisar isoladamente, algumas notícias de fato têm fundamento. Se ela não tem fundamento, se é apenas uma notícia de algo que pode ser que aconteça, fique tranquilo, espere o melhor momento. Se você está com dúvida, não venda e não compra, apenas observe, veja se o mercado realmente vai agir dessa forma ou se apenas foi uma especulação de momento. Então, foque nos seus objetivos. Se você é um investidor de longo prazo, cuidado com a especulação de mercado. Se você faz day trade, swing trade, não se enquadra nada disso que eu disse, tá? A especulação, inclusive, ela é ótima. Às vezes você tem alguma especulação, um exemplo, não vou estender sobre esse assunto, mas se você tem uma especulação de que alguma empresa vai comprar outra empresa ou outras empresas, isso pode fazer o preço subir e você aproveita daquele curto momento para fazer um trade, seja em ações ou opções, e tirar um bom lucro, tá? Mas para o investidor de longo prazo, não. Especulação é perigosa. Ou seja, eu costumo dizer que a especulação para o investidor de longo prazo ela é mais benéfica do que maléfica, que é onde a gente aproveita as oportunidades. E para quem tem a reserva de emergência criada, que a gente já ensinou aqui num vídeo, o porquê e a importância de ter essa reserva de emergência, pode criar também uma reserva de oportunidade, que é aquele valor que você deixa ali para quando acontecem essas especulações e os ativos caem, você tenha dinheiro sobrando para comprar mais fora daquele valor que você tem mensalmente disponível para fazer os seus aportes nessa carteira de longo prazo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha sido claro. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários.
a gente vai responder com o maior prazer. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E obrigado, até o próximo vídeo.